Leonir, bom dia. Bom dia, senhor. Certo, Leonir, nós iremos proceder agora ao seu interrogatório, tá? Antes eu só vou qualificar aqui você, tá? Na sequência eu vou abrir a oportunidade para você, se quiser, se manifestar sobre os fatos aqui. Qual o seu nome completo? Leonir Silvergenini. Certo. Qual é o nome da tua mãe? Antônio Brandão da Silva Silvergenini. Seu pai? Marino Silvergenini. Certo. Qual a sua profissão, Leonir? Garçom, senhor. Uhum. O senhor tem filhos, menores de idade? Não tenho, senhor. O Leonir agora cumprindo o dever legal, te dando ciência mais uma vez da acusação. Então aqui é uma acusação, né, por suposto delito de homicídio qualificado, pelo recurso que teria dificultado a defesa do ofendido, também por ser contra a mulher, né, em razão da sua condição de sexo feminino, em contexto de violência doméstica, com a causa de aumento de ser um feminicídio contra a pessoa maior de 60 anos. Tá? Essa é a acusação que recai sobre você, tá? O senhor irá responder as perguntas apenas do seu advogado, é isso? Isso, senhor. Ok, então passo a palavra à defesa. Júnior, bom dia, tudo bem? Bom dia, senhor. Então, como eu conversei contigo antes, vou ressaltar, né, eu me chamo Guilherme Maran, eu sou aqui de Unis Cerqueira, de Barracão, e eu fui nomeado pelo juiz para atuar na tua defesa. Tá? O advogado anterior não tinha condições de saúde, então eu fui nomeado para atuar na tua defesa aqui hoje. Tá? Júnior, eu gostaria de fazer algumas perguntas, tá? E gostaria que tu, na medida do possível, tu fosse me respondendo. Bem, você sabe do que se trata esse processo aqui, né? Você sabe que também se trata do processo que diz respeito ao assassinato da sua avó. Leonir, você, desde o início, você nega a autoria dos fatos, correto? Sim. Leonir, como é que era o teu relacionamento com a tua avó? Conta pra nós como é que era. O relacionamento com a minha avó era muito bom, né? Sempre me dei bem com ela, sempre dava atenção para ela, apesar dela ser sozinha, né? Isso procurava sempre dar mais atenção para ela ainda. Gostava muito dela, sempre me acertei bem, muito bem mesmo. Leonir, a tua família está aqui presente hoje? Tá sim, nós somos familiares. Tá bom. Leonir, antes de você vir para Bom Jesus naquela data, você estava morando onde? Estava em Florianópolis, senhor. E o que você fazia lá? Trabalhava de garçom. De garçom. Isso. E antes você já havia trabalhado em algum outro lugar? Sim, já trabalhei desde os 17 anos. Trabalhava em São Paulo de garçom, daí vim de férias, daí fui trabalhar uma temporada em Florianópolis. Então você trabalha desde os 17 anos? Isso, desde os 17 anos. Quando você chegou de Floripa, você foi na casa da sua avó? Isso, eu cheguei na casa da minha avó. Tá. E por que você ficou naquele dia na casa da sua avó e não foi direto na casa dos seus pais? Porque eu sempre todas as viagens que eu vinha, eu sempre chegava nela primeiro. Então eu tenho minha avó, tenho os primos, tenho meu irmão que mora ali também. Então dá uma atenção ali, para depois ir nos meus pais, porque é longe, né? Para não ficar com muito vai para lá e vem para cá, né? Porque é longe. Qual que é mais ou menos a distância da chácara de vocês lá do centro do Bom Jesus? Dá uns 20 e poucos quilômetros, 25 por aí. Tá. A dona Terezinha, ela é sua avó por parte de mãe ou é sua avó por parte de pai? Por parte de mãe, senhor. Quando você chegou ali na casa dela, ela te recebeu bem? Vocês tiveram uma convivência boa nesses dias que tu ficou ali? Vocês conversavam? Vocês almoçavam juntos? Sim, muito boa, sempre me recebia bem, né? Eu sempre dava atenção para ela, sempre um abraço, sempre um carinho, muito bem. Vocês almoçavam juntos de vez em quando também? Sim, almoço, chimarrão, sempre juntos. E você comentou que você tem outros parentes também em Bom Jesus, correto? Tem. E como é que é a tua relação familiar de vocês? Muito boa, me dou bem com todo mundo, não tenho inimizade com nenhum, nada. Sempre procurava dar atenção para todos, um pouquinho em cada casa, né? Porque eu vinha e ficava sempre 10, 15 dias, sempre já ia trabalhar de novo, então eu procurava esse tempo sempre para disponibilizar a família. Sempre foi isso que eu sempre fiz, né? Leonir, sobre o teu primo Jackson, você dava bem com ele? Muito bem, sempre conversei com ele, sempre se acertamos bem, nunca tivemos nenhum tipo de desavença. Tu acompanhou o depoimento dele, né? Sim, acompanhei. Ele falou que a casa dele é bem próxima à casa da sua avó. Bem próximo, é um terreno só no meio que divide. E ele, nesse período que tu esteve ali, ele viu que você estava ali? Viu. Vocês chegaram a conversar? Conversamos, sim, conversamos. Qual que é a diferença de idade de vocês? É 1 ano e pouquinho de diferença. E ele também é neto por parte de mãe também? Por parte de mãe também. Eles são primo e irmão. E no dia anterior ao dia dos fatos ali, você foi no bar do seu whisky Itachuca, correto? Isso mesmo. E quem estava contigo nesse dia ali? Isso estava, o Marcelinho foi comigo,
Aí, mais tarde, chegou o Vinícius, meu outro primo. Primo aqui de Bom Jesus também. Isso, aqui de Bom Jesus também. Tá. E no bar ali, vocês se comportaram bem? Isso, sempre normal, sempre conversando, dando risada, falando sobre a vida, sobre o serviço, um para um lado, né, que nós sempre estudávamos. Eu sempre estudei junto com o Marcelinho desde pequeno, né? Sim. Então ele estava em Floripa e eu em Florianópolis, daí, ele, tipo, distante, assim, né, daí se encontramos ali e fomos conversar sobre a vida, sobre o serviço, sobre a profissão, né? Você estudou até que série, Leonir? Até o segundo grau completo, falta o terceiro, senhor. Falta o terceiro, série, segundo grau. Tá. Uma pergunta. Você é usuário de drogas? Já foi usuário de drogas? Não, senhor, não, nada de droga, nem cigarro, fumo, bebida, tomo só cerveja. Cocaína? Nada, nada. Tá. Tá. E depois do acontecido ali no bar, você foi pra Argentina na casa do teu tio Rudy. Isso, eu fui na casa do meu tio, minha tia estava meio doente, né, ela tem umas doenças e coisa. Daí eu peguei e sempre dava atenção, né, sempre que eu vinha eu procurava sempre dar atenção, porque eles moram bem retirados, né, Sim. interiorzão. Na verdade, é ela que é a tua tia, né? Isso, de sangue é ela que é a ela é tua irmã tia. do meu pai. Tá. E quantos dias você ficou ali na Argentina na casa deles? Eu fiquei sexta, sábado, domingo, segunda, na terça de manhã meu tio trouxe até no barracão de volta. Tem Licode, né? Eu trouxe para barracão. Tá bom. E nesse período que tu ficou lá, tu ficou sabendo que a tua avó tinha falecido? Não, não sabia porque lá nem luz não tem. É bem interiorzão mesmo. Não tem comunicação, né? Sim. E quem foi que te contou que a tua avó tinha falecido? Quando eu retornei, daí eu desci na casa do meu pai, né? Se eu tinha levado umas 2 mudas de roupa, eu ia passar o final de semana lá com eles, então peguei e desci reto na casa do meu pai. Aí minha mãe veio comentar, né, que ela tinha ainda falecer. Daí eu perguntei, questionei, né, por que não foram me avisar e foi. Daí a minha mãe comentou que eles tinham pedido pra mim me apresentar, né, tipo, a polícia, queria saber, né, Sim. sobre onde eu tava. Aí eu peguei, me apresentei e fui mandado pra casa. E na apresentação, tua família já foi atrás do advogado? Sim, já fui atrás do advogado. Tá. E eu pergunto, por que tu acha que as pessoas estão te acusando de ter praticado esse homicídio contra a tua avó? Qual que é a tua opinião sobre isso? Acredito eu por eu estar ali aquele dia minhas coisas, né? Sim. Um pouco ali seguro já vira ali já, porque não tem motivo nenhum, né? Eu jamais faria uma coisa dessa, né? Nunca, contra ninguém, nunca briguei com ninguém também. Jamais ia fazer uma coisa dessa. E tem um ponto importante desse processo, é sobre a cerveja, que eles vêm batendo bastante nessa questão da cerveja. O que pode falar sobre a questão das cervejas que foram encontradas ali no quarto? A cerveja, a minha avó fez almoço, almocei, aí ela foi lavar a louça, eu peguei meu celular carregado. Quando carregar meu celular, aí eu peguei, tomei 3 ou 4 latinhas de cerveja que tinha, né? Aí dentro do quarto, enquanto eu mexi no celular, tava carregando a tomada, eu tomei a cerveja. E daí depois tu foi encontrar o Marcelinho e foi pro quarto? Isso, mais tarde daí eu me arrumei, banhei minha mochila, minhas roupas, pra ir na Argentina, na casa dos meus tios. Então, pra gente finalizar, você nega que você tenha cometido homicídio contra tua avó? Jamais faria uma coisa dessa. Tá. E por fim, tu tem algo mais que eu gostaria de dizer em tua defesa? O momento é agora. Eu gostaria de dizer que sempre fui trabalhador, né? Nunca tive inimizade com ninguém, então não sei por qual motivo que me acuso, né? Gostaria muito de ser absolvido, porque não devo esse crime. É isso, sempre trabalhei desde meus 17 anos, né? A única coisa que me trouxe até aqui foi esse, não sei qual motivo que me acusa também. Era isso. Tá bom, Leonir, muito obrigado. Pode encerrar a gravação? Pode sentar no meio. Eu peço que todos põem-se de pé para a leitura da sentença. Então, trata-se de ação penal pública incondicionada, promovida pelo Ministério Público do Estado do Paraná, contra Leonice Everguini, devidamente qualificado nos autos, atualmente recolhido na Penitenciária Estadual de Foz do Iguaçu 2, dando como curso nas sanções previstas no artigo 121, parágrafos 2º, incisos 4º e 6º, cumulados com o parágrafo 2º, a linha 2º-A, inciso 1º, e parágrafo 7º, inciso 2º, todos do Código Penal. Na presente sessão, o réu foi submetido a julgamento e, em votação específica, os senhores jurados responderam positivamente ao primeiro, segundo e quarto quesitos, reconhecendo assim a materialidade e a autoria do crime de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima. Ante o exposto, o ilustre Conselho de Sentença condenou o réu Leonice Everguini em relação ao delito previsto no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 4º do Código Penal. Desse modo, passo a dosar a pena a ser aplicada com estrita observância ao disposto no artigo 68 do Código Penal.
Dosimetria da pena. Fixação da pena base e circunstâncias judiciais. Na fixação da pena base devem ser analisadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. Culpabilidade. Quanto à culpabilidade como medida da pena, nada mais é do que o maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta. No caso concreto, a intensidade do dolo ficou plenamente demonstrada através de elementos concretos que de fato demonstram merecer uma maior reprovação pela valoração negativa dessa circunstância judicial, haja vista que o acusado se aproveitou da confiança e hospitalidade da vítima para a prática do crime, evidenciada, portanto, a intensidade do dolo e justificada a exasperação da basilar a esse título. Antecedentes, conforme verifica-se pela certidão postada no movimento 340.1, o réu é primário, uma vez que não possui combinações em sua folha de antecedentes. Conduta social, não há nos autos elementos a justificar a consideração desta circunstância em seu desfavor. Personalidade refere-se ao conjunto de atributos psicológicos que determinam o caráter e postura social da pessoa. Apenas em casos de flagrante desvio pode o magistrado ingressar nesse campo, devendo ainda constar laudo técnico sobre o caráter e responsabilidade do réu. No caso dos autos, não há elementos técnicos a se aferir de maneira concreta a personalidade do réu, de modo que a referida circunstância deve ser considerada neutra. Motivos não foram identificados, razão pela qual resta prejudicada sua valoração negativa. Circunstâncias. As circunstâncias do crime igualmente merecem valoração negativa, pois o crime foi cometido dentro da residência da vítima, local no qual se espera gozar de ambiência tranquila, abrigo e proteção. Consequências. As consequências que decorrem da conduta criminosa do réu são aquelas naturais do crime de homicídio, mostrando-se inoportuna sua negativação. Comportamento da vítima. Não restou comprovado que a vítima tenha contribuído para o cometimento do crime. Diante disso, sopesando-se as diretrizes estabelecidas no artigo 59 do Código Penal, considerando a existência de duas circunstâncias desfavoráveis ao réu, fixa a reprimenda básica em 15 anos de reclusão. Não incidem circunstâncias atenuantes, incide, no caso concreto, a circunstância agravante contida no artigo 61, inciso 2º, a linha E do Código Penal, vez que a vítima Terezinha Brandão da Silva era a avó materna do acusado. Dessa forma, considerando a circunstância agravante, fixa a pena intermediária em 17 anos e 6 meses de reclusão. Das causas de aumento e diminuição, não incidem causas de diminuição, assim como de aumento de pena, motivo pelo qual torna definitiva a pena de 17 anos e 6 meses de reclusão. Pelo exposto, o réu Leonir Severino, ao réu fixo a pena privativa de liberdade em 17 anos e 6 meses de reclusão, bem como o pagamento das custas do processo. O regime inicial fixo fechado, nos termos do artigo 33, parágrafo 2º da linha A do Código Penal. Nego ao acusado os benefícios da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, assim como do benefício da suspensão condicional da pena, no artigo 77, uma vez que também não ficaram configurados elementos ensejadores do benefício. O valor mínimo para reparação deixa de fixar, durante a inexistência de elementos probatórios, a ausência de discussão sobre esse tópico, no curso da instrução. Quanto ao imediato início da execução da pena, cito aqui as ações declaratórias de constitucionalidade 43, 44 e 54 do Supremo. Contudo, eu mantenho a prisão cautelar do acusado, nos termos da decisão já prolatada ali no movimento 30.1, por reconhecer que ainda vigoram seus requisitos autorizadores. Disposições finais, então, que condenam ao pagamento das custas, espécies de vias aqui de recolhimento, suspensão dos direitos políticos, a Secretaria para que cumpra as providências de prática contidas no Código de Normas, fixação de honorários dativos ao defensor. Então, desse modo, nós encerramos essa sessão plenária, né, com os senhores decidindo, né, exercendo o dever que foi imposto aos senhores, e desse modo cumpriram com os seus deveres, tá? Podem voltar para casa com a consciência tranquila de que fizeram, cumpriram, né, com seu dever de forma escorrida. Agradeço então a presença de todos, serventuários, familiares, aos policiais militares que foram responsáveis por nossa segurança hoje, a todo o pessoal que efetuou a escolta aqui do acusado, ao Ministério Público, Defesa, uma grande satisfação trabalhar com os senhores. Então, desse modo, encerramos. Se alguns familiares quiserem conversar com ele aqui, eu autorizo, tá? Por 5 minutinhos para se despedir dele. Tá bom? Então, desse modo, encerramos aqui. Meus agradecimentos e cumprimentos a todos.